E aí galera, beleza com vocês? Evandro, para quem não me conhece, do Estação Suculentas. Trago aí orientações de cultivo para os iniciantes no mundo das suculentas. E hoje eu trago um assunto bem pertinente aí, bem atual, vamos dizer assim, né? O pessoal tem feito muitas reclamações de perdas de suculentas nesse clima bagunçado que nós estamos vivendo, de muita chuva, de sol extremo. Então isso tem trazido muitos problemas aí para nossas suculentas, certo? E assim, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que não é exatamente sobre o clima, certo? É sobre uma situação que acontece com nossas suculentas, que nós não percebemos e quando nós nos damos conta ela já desabou, já faleceu, né? Outro dia alguém me fez uma pergunta que eu achei bem interessante falarmos sobre esse assunto, né? A pergunta que me foi feita foi a seguinte: por que as suculentas começam a emitir raízes no caule? Ou seja, as raízes laterais, como são chamadas, né? O que leva uma suculenta a soltar as raízes laterais? Logicamente, não é normal, não é comum, ou melhor, não é normal que isso aconteça. Se isso está acontecendo porque ela está com algum problema, ela está manifestando, está exteriorizando o problema que ela está vivendo interiormente, né? Ou seja, ela está com um problema na sua raiz radicular, que é a raiz central, que é a raiz principal da suculenta. Eu trouxe aqui dois exemplos de suculenta. Vamos chamar assim de raízes atrofiadas. Não sei se seria esse o termo correto. Eu não sou nem especialista, né? não sou agrônomo, não sou nada ligado a isso. Apenas a gente faz uma pesquisa em cima do que nos perguntam, do que realmente a gente tem curiosidade em saber a respeito das suculentas. Então, assim, fazendo uma pesquisa a respeito das raízes aéreas, nós descobrimos que existe um problema por trás dessas raízes aéreas estar aparecendo. Ou seja, elas aparecem por dois motivos. O primeiro motivo foi o que eu já falei, que é problema na raiz central, na raiz radicular. Ou quando ela está buscando apoio, ela está muito pesada, ela tá meio que pendente, então ela solta uma raiz para dar uma equilibrada aí, né? Mas geralmente quando ela solta raízes laterais porque ela está com algum problema na raiz radicular, certo? E eu vou mostrar alguns exemplos aqui de suculentas que tem problema e suculentas saudáveis, para vocês verem a diferença entre elas. Vamos lá. Olha só. Essa aqui é uma Echeveria anaicada, certo? Ela está saudável, está bonita, não tem nenhum problema, certo? Então essa é um exemplo de raiz saudável, de raiz bonita. Vocês podem ver que no caule dela não existe emissão de raízes nenhum. Opa. Consegue visualizar, gente? Olha lá, não tem nada. Aí pra gente se certificar se realmente ela não tem uma raiz atrofiada, é muito simples pra você descobrir. Você vai pegar o vaso, vai pôr o dedo vai pôr o dedo entre o caule e vai segurar ela e vai virar o vaso de cabeça para baixo, assim. E vai puxar, vai desenvasar ele. Vai dar uma apertada, ele vai soltar e você vai puxar o vaso. Olha só. Vocês podem ver que ele tá cheio de raízes, tá bonita. Olha só, as raízes estão aí presentes, saudáveis, bem bonita, né? Então aqui eu não preciso me preocupar, ela tá bem tranquila. Volta pro vaso de novo. E olha só. Agora eu vou mostrar pra vocês uma suculenta que está com um problema. Problema na raiz. Eu penso assim, porque essa aqui eu não olhei ainda, não sei se realmente é a raiz radicular que está comprometida, o que está atrofiada. Eu vou desenvasar junto com vocês. Vocês podem perceber que no caule dela, ela já está emitindo raízes laterais, as raízes aéreas, e isso não é um bom sinal. O que nós vamos fazer para descobrir qual é a situação que está acontecendo com ela? Outra forma de você descobrir se ela tem problema ou não, se ela está com raiz comprometida, é você mexer no caule dela. Se ela estiver muito superficialmente, você percebe que ela não está muito apegada ao vaso. Olha só, você mexe, ela está
você tem a impressão que a raiz dela é bem curta, certo? Então é isso que nós vamos descobrir agora, se realmente ela está com esse problema ou não. Vamos lá. Olha só, gente, percebam que quase nada de raiz aparece, certo? Aparece algumas aqui, mas ela deveria estar cheia de raízes. E aí vamos fazer o seguinte, vou fazer isso com vocês para a gente viver a experiência junto. Olha só, a gente vai tirar essa terra daqui toda. Vamos descobrir se o problema é na raiz, certo? Na raiz radicular. Ou se é um outro problema. E assim, o problema da raiz atrofiada, o que vai acontecer? Ela não vai absorver os nutrientes necessários para a sobrevivência dela, certo? E isso vai deixar a planta comprometida, né, gente? Isso é evidente, né? E isso começa a causar uma podridão no caule dela. Eu vou enxaguar aqui para vocês verem, ter mais uma noção mais ampla. Olha só. Para o tamanho da planta, ela deveria ter uma raiz bem maior. Olha o tamanho da raiz dela. Vamos lavar para vocês verem como que está a raiz dela agora. Porque se ela começa a emitir raízes nas laterais, porque ela está pedindo ajuda, porque ela não está bem. Vamos tirar esse excesso de terra, né? E ver o que nós temos de raiz dessa suculenta. Essa aqui é uma Echeveria gigante. Olha só, aparentemente ela está linda, gente, ó, não tem nenhum problema. Tá bem de boa, certo? Porém, a gente vai descobrir agora se realmente isso é verdade. Deixa eu tirar um pouco o excesso da água. Olha só, gente, a raiz dela como é que tá? Toda atrofiada, as pontas dela, ela não tem ponta, ó, não tem ponta. Tá bem atrofiada mesmo, né? Acho que essa é a palavra mais indicada para se usar aqui. Você vê que essas raízes aqui, ó, são todas sem ponta, e não que eu tenha arrebentado, porque eu tirei bem tranquilo, ó, olha só. Elas não tão legais. Vou pegar um outro exemplo de uma outra doente agora, de uma outra problemática. Olha só, essa aqui é Echeveria niche. Eu percebi que ela não estava legal quando eu toquei nela e eu vi que ela estava muito solta, ela não está presa à terra, ela está superficialmente, sabe? Tipo, por sobre a terra, vamos dizer assim, né? Aí vamos descobrir agora qual que é o problema aqui da madame. Olha só, gente. Não tem nada de raiz. Percebem, ó? Nada. Isso aqui deveria estar cheio de raiz. Vamos tirar a terra agora pra gente ver o que pode ser feito aqui. Ó, a gente tira toda a terra dela. E vamos descobrir qual é, olha só, o problema dela. É um outro sinal de que ela não está legal também, que está com as raízes atrofiadas, é que ela começa a... claro que isso não é uma regra, que tem suculentas que é bem parideira mesmo, mas um dos sinais também, ela começa a emitir muitos brotinhos laterais, além das raízes. Essa aqui estava cheia de raízes. O vídeo está meio ruim de vocês identificar aqui, né, gente? Ó. Se vocês conseguem ver uns brotinhos e várias raízes. Enquanto que a raiz central, deixa eu tirar um pouco do excesso da terra aqui na água, para vocês terem uma noção mais ampla do negócio. Olha só. Ó, a raiz dela radicular, esse toco aqui, possivelmente. Aqui tem outro toquinho, ou seja, não tem uma raiz saudável, não tem nada de saudabilidade aqui. Isso vai detonando com a planta. Essa aqui já está mais avançada que a situação dela. Eu percebo que o caule dela já está bem comprometido em função disso.
e não tem podridão, não tem nada. Simplesmente ela vai definhando com esse problema aí. Então assim, gente, o que a gente faz para resolver isso? É uma decapitação de raízes, é o que eu faço aqui na suculenta quando isso acontece. Lavar melhor para vocês terem uma ideia melhor aqui. Olha só, ela não está podre, porém o caule está definhando por falta de nutrientes. Aí o que a gente faz aqui? Você pega um objeto cortante. Eu uso a faca de serra, ou uso estileto que tiver em mãos. Sempre limpo, tá, gente? Esterilizado. A gente vai decapitar a raiz dela. Olha só, aqui. Passar canelinha básica em pó, né, como todo mundo conhece. E depois plantar ela novamente, certo? Vou mostrar outro exemplo para vocês, por esse aqui, de que é uma suculenta com raízes saudáveis. Essa aqui é uma Echeveria, não lembro o nome dela agora. Ó, olha só, gente, quanta raiz ela tem. Percebam as raízes que ela tem? Só para a gente tirar dúvida, eu vou tirar esse torrão de terra para vocês verem quanta raiz ela tem. Chega a estar duro assim, amarrado de tanta raiz. E vou lavar as raízes para vocês verem como é que tá a raiz dela, que é totalmente diferente das outras. Só um minuto, hein, galera. Ó, vocês podem ver que as raízes, olha o tamanho das raízes dela. Essa é a diferença de uma planta saudável, certo? E uma planta com raízes atrofiadas. Eu acho que deu para vocês entenderem a ideia da situação que eu quis passar para vocês, né? Pode ver, gente, ó, pura raiz. Essa é uma planta saudável. Beleza? Então, nas pesquisas que a gente fez a respeito da situação, nós descobrimos que quando a raiz começa a atrofiar, é a ausência do micronutriente chamado boro, que também está presente aí no NPK, no nitrogênio, cálcio e o potássio, certo? Bom, olha só, gente, muita raiz. Então assim, caso a tua planta já esteja com uma situação agravada como essas duas que eu mostrei, a alternativa que eu indico é a decapitação da raiz e descartar essa raiz aí, plantar de novo a suculenta e você fazendo essa decapitação, você vai estar estimulando o nascimento de novas raízes para a sua suculenta vir novamente bonita e saudável como a gente gosta de ver elas, né? Beleza, galera? Bom, se você gostou do vídeo, dá um curtir aí, um compartilhar, faça os comentários aí, tira dúvidas, estamos aí para nos ajudar, beleza? Um abração.